O esporte mudou a minha vida. E desde muito cedo, eu entendi que ele também poderia mudar a vida de muitas outras pessoas. Hoje eu vim visitar alguém que eu conheci quando ele tinha apenas 3 anos de idade. Para mim, ele sempre foi o Luizinho. Quando eu conheci o Luizinho, eu tinha de 17 para 18 anos. Eu brinco que eu era uma criança lidando com outra. A gente não tinha recurso, a gente não tinha incentivo, a gente só tinha apenas um sonho. E a capoeira nos proporcionou isso. E hoje aquele menininho lá que eu tinha total esperança nele, virou esse grande homem aqui, ó. Na época, eu investi o que eu tinha, que era o meu tempo, a capoeira como esporte. E muita força de vontade, acreditando num propósito. Qual que é a primeira lembrança que você tem sobre a capoeira, sobre as aulas? A primeira lembrança que eu tenho é sobre quando eu juntava todos os meninos lá, né? Tinha uma quadra de areia ali no Elar. A gente ficava virando mortal lá, ficava treinando uns saltos que a gente gostava bastante. E era lembrança porque era uma das coisas que a gente mais gostava. Na hora do projeto mesmo, às vezes muitas vezes a gente tinha algumas aulas que deixava de lado pra ficar lá saltando, fazendo capoeira, jogando entre nós. A capoeira era um lugar onde que eu me divertia, fazia amizade. Me tirava também, às vezes, quando minha mãe não estava em casa, de ficar, às vezes, na rua até tarde. Lá no Elar mesmo, quando você colocou a aula de noite, né? Que eu lembro que muitas vezes a gente saía do projeto e às vezes ia pra rua, né? Soltar pipa, ficar até tarde jogando bola. Não tá na rua até tarde, no meio da coisa errada. E na época que você começou, também era muito pequeno, de 3 para 4 anos, mas você imaginava que a capoeira poderia te proporcionar algo que vem proporcionando hoje ou não? Ou era só uma vontade de estar ali fazendo aula mesmo, né? Até pouco tempo atrás, virou essa chavinha que a capoeira poderia dar algo a mais pra mim, porque eu desacreditava muito de mim. Você vai saber mais disso do que eu, né? Acreditava muito em mim. E você, com meus amigos ali de capoeira, meus companheiros, que ficava me estimulando, falando que eu tinha potencial para aquilo, eu mesmo não acreditava no meu potencial, igual vocês acreditavam. Ouvindo vocês, aí eu comecei a acreditar e eu não imaginava, né? Tudo isso que tá acontecendo na minha vida, eu dando aula pra criança, dando aula em academia, fazendo faculdade. Viajei o Brasil todo com a capoeira. Viajei também pra Portugal, pra fora, querendo ou não, com a capoeira, né? Com as amizades que eu fiz dentro da capoeira. Então eu nunca ia imaginar que a capoeira ia dar tudo isso pra mim, né? Eu poder sair do Brasil, conhecer pessoas famosas, pessoas que hoje, né, gostam de mim, gostam da minha capoeira. Com tudo isso acontecendo, eu fico muito feliz. Eu lembro também a primeira vez que a gente foi fazer uma exibição no shopping, lembra, Luizinho? Aí os moleques falaram assim, o que é carro? Nossa, deve ter um monte de toca-CD. E a proporção levar no shopping, que era uma coisa tão simples que para muitos o shopping tá ali no dia a dia, mas para nós que vem de uma outra realidade, principalmente vocês aqui que não tinha ainda esse conhecimento. Então foi uma coisa que me chamou muita atenção e me marcou. Quando também fomos fazer uma apresentação numa faculdade, aí arrancou tudo, a molecada arrancou o tênis, aí os caras, esses moleques tá tudo com chulebro, você lembra disso aí? Lembro, vixe, até nas aulas mesmo, quando vinha o pessoal de fora assim, né, quando vinha outras pessoas, o pessoal falava, nossa, mas que cor que é essa, né, mas o pessoal não entendia, né, que às vezes, tipo, a gente nem voltava pra casa, era do projeto ali, tipo, ia direto com a roupa suja, a roupa do projeto mesmo. As pessoas não entendiam aquela época, não sabiam, né, a realidade que a gente vivia. Pra gente era normal, né? A gente começou um trabalho dentro de uma zona do Meretriz, né, então acabava a aula, tinha que passar no meio do tráfico, prostituição. Até que tem uma época que não deixaram a gente fazer mais aula lá, a gente começou a fazer lá na DIG. Lá na frente. Na calçada mesmo da DIG, o pessoal passando assim. Tem até um perigo ali, né, porque é uma vida movimentada ali. E um monte de criança ali fazendo capoeira, fazendo uma roda na calçada ali, o pessoal passando e vendo, né. Para pensar assim, ó, tipo assim, tudo que a gente já passou, né, foi pra praça, tem uma época que a gente foi pra praça. Então aí a gente começou a migrar, né. Treinava ali na rua, treinava em outro lugar. E engraçado, o mais legal que ia todo mundo. Todas as crianças, tipo assim, então as crianças gostavam dali da capoeira, né? Então ajudava ali. Não só eu, mas tipo mais umas 50 crianças, 60 crianças que tinha. Para muitas crianças, o esporte, ele representa disciplina, oportunidade e um futuro, né? Então, a gente veio do esporte, sabe o que o esporte proporcionou pra gente. O Luizinho teve essa oportunidade dentro do esporte, sabe o que está proporcionando para ele e o que ele está proporcionando para outras crianças. Então é gratificante ver que é uma cadeia alimentar, assim, a gente acreditou
passou o Luizinho a acreditar, agora outras crianças estão acreditando. Ontem você era o Luizinho, Castanhinha. Hoje você é o Baru, um grande atleta, tem nome, é um professor de capoeira, tem uma responsabilidade enorme. O que você sente com isso? Aonde você prioriza chegar ainda mais? Qual é o teu sentimento sobre isso? Um sentimento muito bom, porque eu fui ajudado desde quando era criança, né? Por você e outras pessoas também, da capoeira, né? Esporte me ajudou. É muito gratificante hoje passar tudo aquilo que eu aprendi para as crianças. Eu me vejo, às vezes, naquela criança que está fazendo a aula que parecia comigo antigamente. E hoje eu estou conseguindo proporcionar o que você proporcionou para mim. Dar uma aula, ensinar a capoeira. Tanto é que eu tenho uma entrevista que eu fiz, perguntaram pra mim, né, qual que é meu sonho. Aí eu falei que meu sonho era ajudar as crianças como fui ajudado, né, dar aula de capoeira. Hoje eu dou aula pras crianças, né, no projeto, como eu saí de projeto, dou aula em escola também, aula em academia. E eu passei por esse processo, né, que as crianças estão passando. O que é gratificante, Sandro, hoje eu te coloco no teu lugar. Nem outro dia, a minha filha. Papai, o professor Luizinho não vai vir porque ele vai na competição. Aí passou 2, 3 dias. Papai, o professor ganhou? Ele ganhou? Papai, o Luizinho vai vir dar aula hoje? Por mais ligação que ele sempre teve, né? Mas hoje não, ela ama ele como professor. Então ela já vê ele como uma referência, como uma pessoa que está ali introduzindo ela dentro do esporte. Ele é um espelho para ela, né? Luizinho, hoje, como que você enxergaria sem a capoeira? Como que teria sido teu progresso ali, né? As oportunidades que você iria ter, porque querendo ou não, a gente estava dentro de uma zona, as oportunidades que você tinha ou era ir pro crime, ou era traficar, ou era sei lá o quê. Como que você enxerga? Eu me pergunto direto, né? Olhando tudo que eu passei até aqui. Provavelmente às vezes não estaria aqui, porque pelo fato de onde que eu cresci, de onde que eu sempre morei, as amizades que eu tinha também, a maioria tá preso, a maioria também morreram. Então eu não sei te falar, né? Às vezes nem sei se eu estaria aqui. Querendo ou não, a gente tem um pai e uma mãe muito boa, né? Um irmão bom, não tem nem o que falar, mas às vezes, né, a influência ali de você estar na rua, como eu falei, às vezes minha mãe tava trabalhando, meu pai tava trabalhando, eu saí aqui do projeto, vamos ali ficar brincando na rua. Eu ficava aqui no meio da zona, né? Onde que tem tráfico, né? Prostituição. Eu enxergo que eu não ia ter essa oportunidade que eu tive até hoje. De conhecer o Brasil, de ir pra fora, de ter convite de ir pra fora, de ser, né, quem eu sou por conta da capoeira. Todo mundo hoje me conhece, a maioria das pessoas por conta da capoeira. Se não fosse a capoeira, não estaria aqui, né? Não ia ter tudo isso que eu tenho hoje, que abriu muitas portas para mim, de conhecer pessoas que me ajudaram, né? Não só você, mas muitas outras pessoas, mas você foi uma pessoa essencial, né? Que mostrou a capoeira, né? Mostrou o caminho. A palavra orgulho, respeito é o que eu sinto por você, que eu sempre vou sentir, porque realmente você é um orgulho, não só meu, acho que de todos que te conheceu naquela época, te conhece hoje, a sua família. E é por isso que eu acredito tanto no esporte. O esporte é a maior ferramenta de inclusão social, o esporte é a verdadeira mudança de vida.